Oi, nono ano, tudo bem? Neste vídeo, a gente vai fazer a aula 24 da apostila 3 de vocês. Vamos lá? Essa aula, ela se inicia na página 228. Então, abram aí a apostila na 228 e ela vai começar com este texto sobre trends. Lembra que a gente falou bastante sobre isso na sala de aula, né? Trends, eu sempre pegava no pé de vocês. Trends que quer dizer tendências. Então, este texto ele vai falar, ó, why you should wear sunglasses, né? Por que você deveria usar óculos de sol? E aí ele vai explicar por que o óculos de sol é importante, qual que é a função dele. Aí vocês vão ler este texto e responder aqui, ó que molezinha. Exercício 1, write true or false according to the text. Então, é só colocar true or false, beleza? Daí a gente entra na página 229, onde a gente continua falando de passive voice, né? E aí, eu gravei uma explicação para vocês que vai rolar agora. Vamos assistir? Vamos lá, pessoal. Agora a gente continua, né, com esse mesmo assunto. A apostila de vocês três, ela vai falar basicamente de passive voice. Acho que só 2 aulas que não vai cair isso aqui. Então, a gente começa a aula 24. Na aula 24, a gente vai praticar um pouquinho como a gente vai transformar essa voz ativa em voz passiva usando modal verbs. Aqui embaixo, eu já trouxe para vocês uma dica de como fazer isso. Então, ó, o que eu coloquei aqui? Você vai colocar o modal verb, que pode ser can, must, may, might, should, etc. O be com o verbo no particípio. Lembrando que o verbo no particípio é a terceira coluninha da tabela, ou você acrescentar o ed, tá? Vamos fazer isso na prática, que eu acho que funciona melhor. Eu coloquei 5 exemplos aqui pra gente treinar isso aqui. O primeiro exemplo é he can drive a car. Ele pode dirigir um carro. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Eu vou repetir, vou bater nessa tecla sempre. Na voz passiva, não importa quem fez. O importante é o que foi feito. Então, lembra que eu tenho que fazer o X. Então, primeira coisa aqui, ó, eu tenho aqui. Deixa eu marcar de outra cor. Peraí. Eu tenho aqui sujeito, verbo, e aqui eu tenho o objeto, tá? Aí, primeira coisa que eu preciso fazer, lembra? É puxar o objeto para ele virar o sujeito da passiva. Então, a car, ok? Segundo ponto, aí vocês vão seguir isso aqui, ó. Coloca o modal verb. O modal verb aqui é o can. Botei o modal verb, ó, o que vem na sequência, can be. Beleza? Aí, eu vou pegar o meu verbo, que é drive, e vou procurar qual o particípio dele. Para ir mais rápido aqui a explicação, eu já vou passando para vocês, tá? Particípio de drive é driven. Vocês vão encontrar na tabela. Então, ó, um carro pode ser dirigido. Aí, eu vou puxar o meu sujeito para cá, né? Acabei esquecendo de fazer a setinha. By him. Lembra que eu comentei na outra aula? Não posso colocar he, né? Porque he é pronome sujeito. Eu tenho que buscar o pronome objeto, que é him. Deixa eu só puxar aqui que eu esqueci de fazer esta setinha. Beleza? Então, a car can be driven by him. Então, eu boto o be aqui no meio e esse verbo, ele precisa ir pro particípio. Beleza? Vamos pro segundo aqui, ó. The boss must sign this letter. Então, o chefe deve assinar essas cartas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é puxar o objeto, né, que tá de azul, aqui pra frente. Então, vai ficar these letters. Deixa eu até anotar aqui, que isso aqui é objeto. Então, o que eu fiz com o objeto? Puxei pra cá. Segundo passo, fazer isso aqui. Então, primeiro eu coloco o modal verb, que é o must. The letters must. Botei o modal verb, qual que é o próximo passo? Colocar be. Must be. Terceiro passo, pegar o verbo e colocar no particípio. O verbo é sign. Aí vai ficar signed. Ele não tem na tabela, então é de acrescentar ed. These letters must be signed. Aí eu vou pegar o meu sujeito aqui da ativa
e ele vai virar agente da passiva. Então, by, the boss. Ok? Olha lá. O chefe deve assinar estas cartas devem ser assinadas pelo chefe, ok? Vamos para esse aqui. She made the apple. Então, vamos seguindo. Primeira coisa, puxar, né? Então, the apple. Então, ela deve comer a maçã. Quem veio pra frente? A maçã. Segundo passo. O may vem pra cá. Depois, be. Depois, pegar o verbo e colocar no particípio. O particípio de it é eaten. Então, ó. The apple may be eaten by her. Lembra que eu não posso botar she, né? Eu uso o pronome objeto, que é her. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. She might kill the snake. Ah, aqui só pra ela, a maçã pode ser comida por ela, tá? Aqui é, ela pode, aliás, matar a cobra. Quem vem pra frente? Aqui, the snake. The snake. Segundo passo, modal verb, que é might. Coloquei o might, segundo passo, be. Verbo é kill agora, né, ó. Tem que colocar ali no particípio. O particípio de kill é killed. The snake must be killed by her. Então, eu puxei pra cá. Mesma coisa aconteceu aqui, né? O she vai virar her. Acabei esquecendo aqui de fazer a setinha, mas também, the snake veio pra cá. Certo? Último exemplo. O último eu dei uma mudadinha, coloquei ele na negativa pra vocês perceberem que não tem problema, tá? Mesmo que seja negativo. Primeiro passo, então, é, ó. Ah, aqui a tradução, perdão. A cobra pode ser assassinada por ela, né? I shouldn't buy this clock. Eu não deveria comprar esse relógio. Quem vem pra frente? This clock. Puxei ele pra frente, né? Aí, depois eu vou colocar o shouldn't. Ah, mas tá na negativa, tem problema? Não tem problema, não. Então, mudar o verbo shouldn't. Depois eu vou colocar o be. E aí, vem meu verbo, ó. Buy. Buy, o particípio vai ser bought. Então, this clock shouldn't be bought. Esse aqui vai vir, não vai caber, né? Então, ele vem pra cá, na verdade. By. Aí, não posso colocar by I. By me, que é a mesma situação, né? Pode ser comprado por mim, não por eu, tá? Então, esse relógio não deveria ser comprado por mim, beleza? Então, se vocês seguirem essa diquinha aqui, vocês conseguem fazer numa boa os exercícios. Vamos lá para eles, então, que eu vou explicar como que vocês vão fazê-los. Bora! Então, parte da explicação aí vocês já tiveram. A gente vai entrar agora nos exercícios, vamos lá? Exercise 1, olha aqui, ó. Write the sentence in the active or passive voice. Então, vocês têm que escrever as sentenças na voz ativa ou passiva. Qual é o trick aí desse exercício? Vocês vão precisar observar se essa frase está na voz ativa e aí vai ter que passar para passiva, ou o contrário, tá na passiva e vou ter que voltar para ativa. Eu vou fazer A e B como exemplo, que uma tá na ativa ou tá na passiva, para vocês entenderem. Um jeito legal de identificar é que, lembra que eu acabei de explicar para vocês a questão do verbo modal e tem o be na frente. Então, se vocês separarem, olha essa letra B, ó. That car should be repaired. Tá com be. Isso quer dizer que essa aqui tá na voz passiva. Agora, olha essa letra A. Já não tá, ó. You can mail packages in the post office. Então, essa tá na ativa e eu vou passar para a voz passiva. Então, vamos lá. Vou fazer a A primeiro, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Voz passiva, que eu tô passando para passiva, né? Ó, você pode
enviar pacotes no correio. Essa é a frase, né? You can mail packages in the post office. Então, quem que vem para frente? O objeto. Se você pode enviar pacotes, pacotes é o objeto. Então, eu vou começar assim. Packages. Aí, segundo passo, lembra que eu falei? É olhar o verbo modal. O verbo modal aqui é o can. Eu vou botar aqui, can. Depois do can, lembra que coloca o be. Então, packages can be. Aí, eu volto no meu verbo principal, que é mail, e ele vai ter que ser no particípio. Não tem mail na tabela, então, mailed. Então, ó, packages can be mailed. Pacotes podem ser enviados. Aí, eu colocaria in the post office, né, no correio. Aqui, vocês podem colocar o by you, por você. Embora eu, particularmente, acho que seja desnecessário, porque, ó, pacotes podem ser enviados no correio. Já passou a informação, agora, por você, não sei se é tão necessário. Mas coloquei entre parênteses que aí vocês decidem aí. Agora, ó, that car should be repaired. Aquele carro deveria ser consertado. Aqui, essa frase tá na voz passiva, então eu vou voltar ela para voz ativa. Então, vai ficar, ó, that car should be repaired. Aquele carro deveria ser consertado. Quem que vai consertar esse carro? Agora eu vou ter que procurar um sujeito, porque aqui não tem o by, by alguém, né? Então, geralmente, eu vou colocar he, vai, ele. Ele deveria consertar esse carro. Pode ser também she, né? Tipo, quem vai consertar. Aí eu volto aqui, agora eu coloco o meu verbo modal, que é should. Aí tá com be. Aqui a gente não teve que botar o be, então aqui eu vou tirar. Tirei o be. Aí vem o repaired. Ele tá com ed. O que eu vou fazer? Tirar o ed dele, porque ele tá no particípio, né? Fica só should repair. E agora, eu pego ali o carro que tá lá no começo e trago pro final. Então, vocês notaram que agora eu fiz o caminho contrário, né? O X ao contrário. O que tava no começo veio pro final. O que tava aqui, que deveria estar no final, né? Que é o he or she, eu trouxe pra frente, tá bom? Então, vocês vão montando assim, sempre identifica. A dica que eu dou é, se tiver o be, tá na voz passiva. Então, vocês vão ter que voltar pra ativa, tá? Exercício 2, ele pede assim. Write what must be done to make this house look new again. Então, escreva o que deve ser feito para essa casa ficar nova de novo. Use os verbos da caixa. Na caixa tem o replace, cut, paint, clean, repair e fix. Então, ó, primeiro, the roof, o telhado. O telhado, ele deve ser consertado. Então, vai ficar the roof must be fixed. Que é consertar. E aí, vocês vão completando. Todos vai ser, ó, a B tá the walls, as paredes. Must be, devem ser. Aí, vocês vão escolher um desses. Lembrando que tem que colocar esses verbos no particípio, tá? Vocês vão completando o restante aqui. Aí, para encerrar, vocês vão para a página 230. É isso? É 230. E aí, vocês têm esse exercício 3 aqui para fazer, que vocês precisam traduzir. Mesma coisa que eu falei da aula anterior, tá, galera? Traduz, se pegar alguma parte que tá muito estranha, tá esquisito, passa para mim lá no plantão de dúvidas que a gente tira dúvida, né? Conversa sobre isso aqui. Claro que vocês têm as respostas lá no portal do Etapa, mas às vezes, né, dá uma olhada na resposta, não tá batendo com a sua, fala comigo lá. Para encerrar aqui, vocês têm esse Cultural Spot. Vocês vão ler aqui, né? São alguns provérbios. Esse aqui é só para a leitura mesmo. Então, ó, a penny saved is a penny earned. Então, 1 centavo guardado, né? É 1 centavo ganho. Um problema compartilhado é um. Aí vocês vão lendo aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, é isso, nono ano. Qualquer dúvida, anotem, tá? E conversem comigo lá no plantão. Beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau.